Eu sou o Eduardo Sona, sou jornalista. Eu esperei um pouquinho para fazer esse vídeo sobre o filme Bohemian Rhapsody, a história do Queen e do Freddie Mercury. Eu dei uma assistida no Facebook e no YouTube, uma série de vídeos aí de uma galera bem mais nova do que eu. E eu vi assim que, como a gente já sabe, a gente é fã do Queen, fã dessas bandas mais antigas, que acompanhou essa banda desde o começo, a gente sabe que vai renovando a galera que vai curtindo, essas bandas, essas pessoas vão conhecendo os trabalhos, né? E muitas delas trabalham, fazem seus vídeos no YouTube, mas pecam por inúmeros detalhes aí que acabam comprometendo até vamos colocar, a crítica ao filme, né? Eu resolvi fazer esse vídeo principalmente para explicar por que as pessoas nessa faixa de idade aqui dos 50 para cima se emocionam e não importam com os erros cronológicos do filme Bohemian Rhapsody, tá? Tem erros? Tem muitas falhas ali, falhas de ordem cronológica, né? Mas é preciso entender, antes de tudo, o que é o Queen, né? O Queen, para mim, é a segunda melhor banda da história do rock. A primeira é Beatles, se você comparar todos os quesitos de vendas, de popularidade, de ter conhecimento, etc, etc, no mundo inteiro. O Queen, para mim, tá assim, quase pau a pau, mas vamos colocar assim um degrauzinho, né, que não pode ter dois primeiros lugares, então o Queen para mim fica em segundo. Isso para minha opinião, tá? E por que eu falo isso? O Queen, ele desde o começo, desde a sua formação, ele já teve uma. Lógico que eles não sabiam o que ia fazer sucesso, tudo esse sucesso, mas eles tinham uma outra capacidade de organização de grupo, né? Tanto que o Queen se manteve ao longo de toda a sua trajetória, não trocou componentes e a gente não ouve, eu não ouvia barracos entre componentes, estrelismo, e é uma das poucas bandas hoje que todo mundo conhece os quatro componentes, né? Assim como os Beatles, né? Todo mundo sabe o nome e o instrumento de cada um deles. Então é muito interessante você perceber que o Queen ele conseguiu chegar a isso, apesar de Freddie Mercury ser um ponto fora da curva em termos musicais, em termos artísticos, mas o Queen ele se manteve. Se falar Queen, liga Freddie Mercury, Brian May, o Roger e o baixista, o John. Então você tem esses quatro elementos aí fazendo uma música muito interessante com apelo popular. Então vamos para alguns pontos. Eu vou dar uma salteada aí em alguns pontos que as pessoas desconhecem. Vamos lá. O Rock in Rio, no filme, aparece que foi realizado nos anos 70. Na verdade, ele foi feito em 85 no Rio de Janeiro, e eu estive presente cobrindo pelas rádios Transamérica e Eldorado. Eu trabalhava nas duas, lá de São Paulo, e eu estive nesse show pertinho do palco, assim, próximo do palco, assisti o show inteiro e realmente foi emocionante. É aquele tipo de espetáculo, é o tipo de show que quando você está ali no meio é um êxtase total, e quando você acaba você fala, eu vi a história passando na minha frente, né? Ela passou, ela acabou de acontecer. Então o show foi realmente muito, muito, muito legal. O Queen, nessa época, ele estava com o trabalho, os cenários, eles usavam vários cenários de fundo, os cenários era parecido com o filme Metrópole, que é o que tem a música Radio Gaga, naquela época, daquele disco, e trouxe completamente todo o show completo, com iluminação, com cenário, tudo, tudo. Foram dois shows, eu assisti o primeiro, eu cobri a primeira semana, foi logo na abertura do festival. E o segundo também foi no mesmo naipe. Porque o Queen, a partir daí, já era uma grande banda e tal.
Mas a partir daí ele também viu que o Brasil era um ótimo mercado. Ele veio depois, eu assisti. Todas as vezes que o Queen veio para cá, eu assisti. Eu tive a honra e o privilégio de assistir. E outros pontos ali que são pontos de detalhe, gente, que a gente não vai se pegar, porque o Queen ele trabalha desse jeito. Ali foi feito com o dedo do Brian May e do Roger em cima. Tudo que sai com o nome de Queen tem que passar por eles. Tá? Tem banda cover do Queen hoje que tem que ser autorizada. Tem espetáculos no teatro musical, né, We Will Rock You, tem que ser autorizado. Então o Queen realmente é uma banda profissional e se deu o direito de fazer uma leitura, uma ficção, não é um documentário. Você quer assistir um documentário sobre Queen? Você pesquisa no YouTube que tem uns documentários muito legais que mostra tudo, começo, meio, fim. Ali foi uma obra que misturou o documentário com a ficção. E teve que ter elementos aí, mexer um pouco na história, não importa. Eu acho que para mim, assim, o que mais me emocionou no filme todo foi a reconstrução, aí, a, a réplica do show de Wembley. Você está vendo aquela reconstituição do show, você está com aquele som do cinema. Eu fico imaginando assistir esse filme no IMAX, deve ser realmente fantástico. Eu não sei se está passando, eu vou até atrás para assistir novamente. Mas ali teve um trabalho de som, de trabalhar aquele áudio original de uma forma que no cinema emociona. Ele consegue transmitir aquele show, inclusive algumas posições de câmeras são exatamente iguais às que foram usadas na transmissão ao vivo para o mundo inteiro, exceto para o Brasil. Então essa é uma parte aí que pouca gente falou em todos esses vídeos. O Brasil foi um dos poucos países a não transmitir ao vivo o Live Aid. Você que é novinho, não lembra disso? Pode pesquisar. Não foi. Não foi. O Brasil foi um dos poucos. O mundo inteiro assistia o Live Aid. Tá? Enquanto isso, a gente assistia a novela. A gente assistia a programação. Por que isso? A Rede Globo tinha os direitos autorais. Os direitos, ela comprou os direitos de transmissão, não é autorais, não. Direitos de transmissão do evento. Só que ela não quis cortar a programação dela para passar esse show. Se você recorda, se você vai ver na história da Globo, recentemente ela começou a cortar a programação para transmitir algum tipo de evento especial, alguma coisa. Mas antes não. Antes ela se manteve, ela não transmitiu. Na época eu lembro que a TV Cultura se ofereceu para transmitir. A TV Cultura de São Paulo tentou, né, negociar para fazer a transmissão do Live Aid. A Globo não cedeu os direitos. Eu acho que a Band também entrou na negociação também. Enfim, a Globo não cedeu. O que ela fez depois foi compactar naqueles programas que passam depois, altas horas da noite, compactou os melhores momentos do Live Aid. Enquanto isso, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro assistiam ao vivo aquela performance histórica do Queen, né? Você pesquisando hoje no YouTube, você vai achar e você vê que realmente foi uma apresentação também, como eu gosto de dizer, um ponto fora da curva. O Queen sempre se entregou em todas as apresentações, pelo menos as que eu pude presenciar, as que eu assisti através de DVDs, enfim, tudo que eu pesquisei, que vi ao vivo, o Queen entregava mesmo um show. Era tudo pensado, a iluminação, os efeitos especiais, a execução das músicas, as paradas, a performance do Fred Mercury. Era um profissionalismo do começo ao fim. Tem algumas histórias lá do Rock in Rio 1 que a gente fica sabendo na época, depois alguns jornalistas também foram passando, né? Que o Fred Mercury ele exigiu que quando ele entrasse no corredor dos camarins, ninguém olhasse para ele, tinha que todo mundo baixar a cabeça. Na época teve apresentação nesse mesmo dia do Erasmo Carlos e outros cantores roqueiros brasileiros, e os caras zoaram, né? Os caras começaram
a fazer um corinho para o Freddie Mercury, que não entendeu patavinas. E também na época a gente ficou sabendo lá, entre os jornalistas, realmente o Fred se esbaldou no Rio de Janeiro, a, arrumou grandes festas onde ele estava, ele ficou hospedado não junto com a banda trouxe o Brian, trouxe esposa, filhos, todo mundo veio meio que família. É uma banda família mesmo, né? Exceto o Fred, que realmente caiu com tudo na bagunça brasileira, né? Mas o que importa é o seguinte: fez um puta show, fez uma apresentação fantástica. Todas as vezes que veio aqui, olha, não deixou, não fez feio, né? E também, gente, aí eu já entro num outro ponto que rolou alguns comentários, algumas postagens. O povo vaiou o filme por causa das cenas gays. Primeiro, não teve nada disso. O que você vê ali, você vê em novela da Globo. Vai. Ah, tem nada de anormal. E na época também, gente, vamos falar, esse mimimi agora, esse negócio de, de briga, de gênero, de cor, né? Antigamente não tinha esse negócio, todo mundo, vou ser muito sincero com vocês, na época que a gente conhecia o Queen, tá? Na época que nós conhecemos, os amigos tinham os LPs do Queen, era muito interessante porque a gente sabia que o Fred Mercury era, na época a gente era bicha. A gente sabia, todo mundo sabia. Minha mãe sabia, minha avó sabia. Né? E ninguém se importava com isso. O que importava é a música, a arte do cara, que o cara fazia. A banda era boa, todo mundo gostava. Não tinha esse negócio, olha, eu não vou porque o cara é isso, o cara é aquilo. Não tinha nada disso. A turma gostava do Fred Mercury sendo gay ou não, a turma gostava dos cantores negros sendo negros ou não. Não tinha essa história. Hoje fica esse negócio de querer pegar pedacinhos, não, é representante disso. Não, o que importa é a arte. O que importa é a arte que esses caras fizeram, a arte que o Fred deixou, a arte que o Queen deixou, né? Como lembrança para todos os fãs aí, né? Eu, eu gosto de falar com o Queen, não fico estudando detalhes da vida, né? A banda se formou no dia 22, não. Eu acho que é mais o trabalho musical que eles fizeram e eu procurei acompanhar ao longo de toda essa carreira, né, a honestidade que a banda tinha junto ao seu público. Realmente eles levavam muito a sério o público. Tanto que num dos discos, quando eles usaram a primeira vez o sintetizador, né, que eles, até então era uma banda básica, era bateria, guitarra e baixo. Eles usavam no máximo efeitos de guitarra, né? Quando eles usaram o sintetizador, no disco, no vinil, veio escrito lá: nesse disco usamos os sintetizadores, pá, 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 pá. Eles foram muito honestos em tudo que eles faziam. Então, em função disso tudo, o Queen ele ganhou uma credibilidade, ele ganhou o amor, aí, principalmente do brasileiro, e foi a banda, eu arrisco a dizer, que, primeiro, foi a banda que praticamente lançou o Arena Rock, aqueles shows feitos para a multidão. Ah, mas já tinha outras bandas que se apresentavam. Sim, já teve outras bandas, mas que faziam, que conseguiam fazer com que o público interagisse com eles, aquelas trocas, eu acredito que foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Antes era assim, eles tocavam, acabavam de tocar, a banda acabava, o público batia palma, gritava, blá, blá. Essa não. A gente dançava, a gente cantava, a gente fazia gestos, então tinha todo um maestro ali na frente coordenando toda aquela apresentação. Outro ponto também interessantíssimo do Queen é, é a questão dos trabalhos solos, né? Eles faziam trabalhos solos, exceto o álbum do Freddie Mercury, que estourou, né? I Was Born to Love You, The Great Pretender, que tem tudo nesse mesmo disco que ele gravou. É um disco que fez um sucesso legal. Os outros não, os outros eram realmente para registro do seu trabalho autoral. Eles estão muito ricos, eles estão muito ricos, não se preocupavam em ficar fazendo trabalho para vender disco e tal. Eles vendiam, faziam os seus trabalhos autorais e depois se reuniram e aí finalizaram, né, a vida do Queen quando o Fred declarou que estava com AIDS, ele estava morrendo, fez inúmeros trabalhos aí bem interessantes
com a Montserrat, também com não lembro agora com quem que foi que ele gravou. Ele fez um trabalho também. Ah, ele gravou, inclusive, uma pena, né? Não é que ele gravou, ele começou a produzir algumas músicas para gravar com o Michael Jackson, mas acabou não dando tempo, né? Então a gente perdeu aí essa parceria do Freddie Mercury e do Michael Jackson. Fizeram uma ou outra coisa, tem algumas gravações, mas não eram definitivas aí, né, dessa parceria. Bom, enfim, é um filme, Bohemian Rhapsody, vale a pena você assistir, vale a pena você assistir duas vezes, e eu acho, a minha impressão, aquela reconstituição do show de Wembley, para mim, eles fizeram o show completo. No filme não aparece o show inteiro, que dura cerca de 20 e poucos minutos, 25, 24 minutos, o show inteiro, a apresentação. Ali no filme aparecem uns 10 a 15 minutos, ficaram fora algumas músicas, mas eu acho que eles gravaram. Eu acho que tem isso aí e deve lançar mais para frente uma versão estendida ou só esse show, porque ficou muito legal. Quanto à caracterização, não tenho nada a acrescentar, exceto a prótese do, do ator que fez ali, o Malek, ficou um pouco exagerada, mas perfeita. O filme é legal, é perfeito, então vale a pena você conferir, tá bom? Tá aí o meu recado, gente. Se você quiser conhecer meu trabalho, trevo.tv.br tem um aplicativo de turismo com realidade virtual. Você pode aí baixar esse aplicativo, você conhece um pouco do meu trabalho. E lá no site, lá na página do YouTube, o trevo.tv.br ou Trevo TV Brasil, você pode pesquisar lá, você vai ver vários vídeos que eu produzo aí de viagens, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau. Vai assistir o filme, viu?